Olá, nação rubro-negra! Todo mundo dá aquela paradinha para curtir o carnaval, mas os comandados de Vanderlei Luxemburgo não têm descanso não. O Carioca segue seu rumo, afinal o show não pode parar. E a TV Fla fica de plantão para manter você informado sobre tudo. E além de todas as informações sobre tudo o que acontece no Mais Querido, o programa de hoje não tem a presença do Rei Momo, mas tem a presença de outro rei. Dá só uma olhada no que você vai ver aqui hoje. Craques do futuro. Veja como a base rubro-negra prepara jovens e talentosos meninos para brilhar no mundo do futebol. Douglas Baggio, de letra. Festa da torcida do Flamengo. Olha aí, ó. O sócio-torcedor pergunta e Arthur Maia, nosso camisa 19, responde. Muita felicidade de uma realização de um sonho, na verdade, para todo mundo que pensa grande, que pensa em jogar no Flamengo. Então, pela primeira vez jogando no Maracanã, um gol foi muito especial para mim. Arthur Maia! Abram alas, tem majestade no programa. Convidamos Zico para um bate-papo especial, cheio de recordações e muita emoção. Quando chegou no dia do jogo, que eu acordei de manhã, eu tomei um susto, porque eu estava sempre acostumado a comprar 4 jornais, né? Tal. E quando eu abri o primeiro jornal, a primeira coluna que eu vi foi do Armando Nogueira. E ele fazia uma crônica, uma coisa assim espetacular. E eu comecei a chorar. De olho no futuro, as categorias de base do Mais Querido vêm passando por uma reestruturação. E uma das promessas da equipe Sub-20 tem trabalhado forte para se tornar mais um craque revelado pelo Flamengo. Craque o Flamengo faz em casa. Essa frase ficou famosa por causa dos grandes atletas que foram revelados no Mais Querido. A tradição continua e o amplo trabalho de reestruturação da base vem trazendo excelentes resultados. Hoje existe um trabalho no Flamengo de verticalização, tanto na área fisiológica, preparação física, de coordenação, de treinamento. Então isso é feito junto com o profissional. Então hoje os treinamentos dos juniores são feitos no mesmo momento que o do profissional, então existe essa integração muito grande do treinador Luxemburgo, do Davis, que é auxiliar, olhar os treinos dos juniores. Uma vez por semana faz-se um coletivo dos juniores com os profissionais, então ficou mais fácil de fazer essa transição hoje. Entendeu? Então há esse consenso entre a base e o profissional. Em cima disso o menino sobe com mais segurança. O Sub-20 do Mengão está cheio de boas promessas, como o Douglas Baggio, por exemplo, que há 3 anos vem se destacando nas categorias de base. Ele veio de Recife para o Rio de Janeiro em busca dos seus sonhos. Comecei lá em Recife, né? Nasci lá em Recife. Comecei no Santa Cruz, onde eu fiquei 7 anos lá no clube de Santa Cruz. E apareceu a oportunidade aqui no Rio de Janeiro, fui fazer teste no Fluminense e não fiquei, fui para o CFZ, fiquei 2 meses lá no CFZ e vim para o Flamengo. E com esse sobrenome, você por acaso não se lembrou de um craque italiano que nos deu muita alegria? Sem nenhum parentesco, o atacante explica essa curiosidade. Foi na Copa de 94, onde o Roberto Baggio perdeu aquele pênalti lá, onde deu o Campeonato do Brasil. Meu pai fez uma promessa, se ele perdesse o pênalti, colocaria meu sobrenome, e aí ele colocou. Sorte o nosso menino mostrou que tem, e é com os pés no chão e muita dedicação que Douglas sonha em jogar pelo time profissional do Flamengo. Do Flamengo! É dele! É de Douglas Baggio! Uma pintura, amigo! Desde a minha trajetória no futebol, eu sonho em chegar no profissional do Flamengo e espero que essa oportunidade esteja perto. Estou trabalhando, dando o meu máximo aqui na base, sempre com humildade, me dedicando ao máximo, respeitando meus companheiros sempre, para quando a oportunidade aparecer lá em cima eu estar pronto. É dele! É de Douglas Baggio! Nem a pressão, nem a responsabilidade assustam o camisa 9 dos juniores. Jogar no Flamengo é sempre uma pressão, desde a base, né? E no profissional não é diferente, é até mais, acho que é até maior pressão. Mas essas possibilidades sempre aumentam a cada dia
Graças a Deus estou vindo bem na base, fazendo meus gols, ajudando meus companheiros. Mas eu levo essa pressão tranquila mesmo. Com planejamento e trabalho sério, a expectativa é de um Flamengo cada vez mais forte. Douglas Baggio, de letra! Festa da torcida do Flamengo, olha aí, ó! Meu nome é Jennifer Alves, minha função sou atleta da natação e tenho 17 anos. Cheguei aqui através de um teste para se federar através da minha equipe que eu treinava na Serra. Nacionais, 3 títulos e estaduais, vários. Os títulos nacionais são de campeã brasileira no 100 peito, 3 vezes. E campeã absoluta do 100 peito e 50 peito. A rotina de treino esse ano está sendo bastante pesada, mas estamos aí, com foco. Um ídolo na natação, Rebeca Soni. Vejo o futuro da natação brasileira podendo conquistar vários títulos com a geração que está vindo por aí. Meu sonho é chegar às Olimpíadas. Muito importante, além de ser flamenguista, tenho muito orgulho de representar a nação e é isso. Flamengo Futebol Americano lança a sua primeira escolinha. Então, se você tem entre 8 e 16 anos, já pode se inscrever. As aulas começam no dia 23 de fevereiro, aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Ipanema, em frente ao Posto 9. Confira o que mais foi notícia na Semana Fla. O ala pivô Olivinha se tornou o primeiro atleta a ultrapassar a marca de 2.000 rebotes na história do NBB. Líder histórico no fundamento, o jogador bateu o recorde na vitória diante do Uberlândia no Tijuca Tênis Clube. Parabéns, Olivinha! Com 2 representantes do Mengão, a seleção brasileira de ginástica fez bonito nos Estados Unidos. Letícia Costa foi campeã geral do Houston National Invitation e ainda ganhou mais 3 medalhas. Milena Teodoro subiu ao pódio 3 vezes e a treinadora do Flamengo, Kelly Kitaura, fez parte da comissão técnica. Continuem assim, meninas! Em homenagem aos 450 anos da Cidade Maravilhosa, o Flamengo adotou um detalhe em azul na parte de baixo do uniforme de treino dos jogadores. Já no uniforme da comissão técnica, o azul se faz presente em quase toda a camisa. A cor faz referência ao Rio de Janeiro, que comemora aniversário no dia 1º de março. No próximo bloco, você vai conferir uma entrevista especial com a nossa majestade rubro-negra. E aí, já virou sócio torcedor? Não? Então corre lá no site www.flamengo.com.br e escolha seu plano. Benefícios são muitos e um deles está voltando ao ar hoje. O sócio torcedor pergunta e o jogador responde. Uma sensação de muita felicidade, de uma realização de um sonho, na verdade, para todo mundo que pensa grande, que pensa em jogar no Flamengo. Então, pela primeira vez jogando no Maracanã um gol foi muito especial para mim e motivo de muita alegria, sem dúvida nenhuma. Do Flamengo, Arthur Maia. Eu acho que é lenda. É claro que a camisa do Flamengo, para quem veste, tem uma responsabilidade muito grande por toda a grandeza, por toda a história desse clube. Mas um jogador que chega e tem que buscar o seu espaço, que tem que mostrar o seu valor, você tem que
que ter a personalidade de quando entrar em campo poder fazer o seu melhor sem que essa camisa lhe atrapalhe. Acho que sim, porque se cria essa expectativa, toda essa questão da responsabilidade pelo fato de ser uma posição que querendo ou não é o centro ali do time, onde muitas vezes vai municiar o ataque para fazerem os gols, então é uma responsabilidade grande. Tem a questão do nome também, que não pode se fazer comparação com o ídolo que é o Zico, por toda a história e é o maior de todos, então eu acho que tem sim, tem uma responsabilidade maior, mas que isso você tem que saber o que você tem que fazer em campo para que isso não pese. Eu prefiro atuar como um meia, um meia mesmo que vem atrás do centroavante, ali mais ou menos na intermediária por trás dos volantes. É o meu lugar preferido de jogar dentro de campo. Claro, uma jogada ou outra, eu posso sair para a beirada, posso fazer jogadas pelas beiradas também pela velocidade, mas a minha posição mesmo é por trás dos volantes ali como um meio armador. O meu pensamento agora é de fazer história no Flamengo. Estou chegando agora, então eu pretendo conquistar títulos aqui, porque é o que marca todo jogador, fazer história de passar muitos anos e ser um jogador que a torcida olha com carinho e com respeito pelo que faz em campo pelo clube. Consigo, assim, é claro que está sendo tudo novo para mim pela grandeza que é o Flamengo. Graças a Deus eu já tive um certo sucesso em alguns lugares que passei, mas nada tem a repercussão como é no Flamengo. Então você tem que lidar com isso com muita tranquilidade, colocar a cabeça no lugar, que quando as coisas estão bem você não pode se empolgar muito, como também quando acontecem coisas erradas você não pode achar que tá tudo no caminho errado. Então o pensamento é de ter equilíbrio nisso e graças a Deus está dando tudo certo e trabalhar para que tudo possa continuar assim. Nesse mês, o maior ídolo da história do Flamengo completa 25 anos da sua despedida com a camisa do clube diante da nação rubro-negra em um Maracanã lotado. Na noite do dia 6 de fevereiro de 1990, Zico recebia craques internacionais e amigos que o ajudaram a escrever essa brilhante, essa grande trajetória. E hoje ele está aqui com a gente para relembrar um pouquinho dessa noite inesquecível, não é isso? Para muita gente é uma noite triste, né? Triste, claro. Para mim, é uma noite alegre de poder reencontrar a torcida do Flamengo, meus amigos, meus ex-companheiros, quase todo o time que deu a maior conquista, a maior glória ao clube, né? Mas é aquela coisa, né? Você se despedir do futebol, eu sempre peço licença ao Falcão para plagiá-lo, tomar dele uma frase que uma vez ele disse que o jogador de futebol morre duas vezes. Uma quando para de jogar e a outra quando Deus chama. Então é duro você ter que tomar uma decisão como essa, né? E eu estava sentindo que já não tinha mais aquela alegria de ir para os treinamentos, muitas contusões. E isso me fez definir o momento de parar. O presidente veio falar comigo se eu podia continuar até dezembro. Eu falei, continuar eu posso, mas só que eu quero uma liberação no meio, porque eu já estou preparando o meu jogo final e quero ir lá na Europa convidar muita gente, como fiz, para tentar trazer grandes nomes para aqui o meu jogo de despedida, né? Então fui a diversos países e consegui trazer gente boa para que a gente fizesse uma festa muito bacana no Maracanã, colocasse lá quase 100 mil pessoas e fizesse um grande jogo, um jogo que o pessoal pôde relembrar o time de 81 e depois, na época, o time que estava defendendo o Flamengo no profissional, né? Pois é, foi uma noite em que você teve essa chance de reunir as pessoas que você gosta, enfim, os amigos, uma noite perfeita.
poucas ausências, né, daqueles que nós chamamos. Maradona e o Careca, que tinham um compromisso, era uma terça-feira e o jogo de domingo era contra o Milan, que ia decidir praticamente o campeonato. Então o técnico não liberou. E o Platini, que naquela época tinha visto, tinha para vir ao Brasil, né? E a gente, para ir para a França, tinha que tirar visto. O Platini esqueceu disso. Quando chegou no aeroporto, não deram permissão para ele viajar. E como era na véspera, não deu tempo e aí ele não veio. E a história, duas histórias engraçadas daquele jogo. A primeira é que o goleiro ia ser o Higuita. E o Higuita, em cima da hora, não pôde vir. E teve uma lesão e acabou não podendo vir. E aí a gente teve que correr no dia do jogo para trazer um goleiro. E o Nielsen, que jogou comigo, meu amigo, ligou para o Taffarel, ele tinha sido treinador do Taffarel na seleção. O Taffarel veio, pegou um avião de tarde e veio. E foi o melhor em campo. Todo mundo com raiva do Taffarel, porque ele pegou tudo. Roubou tudo ele. Aí os caras, pô, Taffarel, você tem que fazer um gol e tal. Mas eu acho que foi bom por isso, porque viram que o jogo foi legal, foi a vera, não foi aquela coisa de bagunça que normalmente acontece em jogos de despedida. Foi um jogo emocionante do início ao fim. Pois é, o público, né, teve uma grande expectativa com esse jogo e a imprensa também. E você, no dia, como que estava, assim, nos momentos que antecederam? Cara, eu estava trabalhando muito, não deu tempo, porque a gente montou uma central lá em Copacabana para receber, né, as pessoas, como é que ia fazer, negócio de hotel, carro, buscar daqui, dali. Então eu todo dia de tarde ia para lá trabalhar, telefonar para as pessoas que estavam. Então eu não me liguei muito na questão do jogo. Treinei até pouco, treinava às vezes de manhã e tal, mas ainda estava em forma, não havia necessidade. E quando chegou no dia do jogo, que eu acordei de manhã, eu tomei um susto, porque eu estava sempre acostumado a comprar 4 jornais, né? Tal. E quando eu abri o primeiro jornal, a primeira coluna que eu vi foi do Armando Nogueira. E ele fazia uma crônica, uma coisa assim espetacular. E eu comecei a chorar. Eu falei, será que vale a pena ver todos os jornais? E eu comecei a ver que todos os jornais tinham suplementos especiais, um caderno especial sobre a minha carreira. E aí eu comecei a ficar meio preocupado, o lado emocional pesou mais forte. Eu falei, deixa eu relaxar aqui um pouquinho para poder conseguir jogar. E o que mais te marcou nesse dia? Acredito que muitas coisas, né? Mas teve uma, assim, que você nunca mais esqueceu? Sabe, a receptividade do público, né? Quando você está ali, né? Ver aquela multidão toda lá, ninguém arredou o pé do jogo, sabe? Foi emocionante, né? E algumas coisas marcaram. Primeiro, a homenagem do Vasco, um grande rival, o presidente do Vasco foi dentro do campo, me deu uma placa pelos serviços prestados ao futebol. E depois o Juca Kfouri me entregou a Copa União. E ele falou, olha, se tem alguma pessoa que merece essa Copa por tudo que passou, é você. Então eu entrego para você, você faz o que você quiser. Legal. E eu tenho ela na minha casa, mas essa Copa nunca me senti dono, sempre é do Flamengo. Um dia eu quero arrumar um jeito de deixar aquilo, botar na sala de troféus do Flamengo, porque aquilo é um dos troféus mais importantes nosso. 25 anos depois, o que mudou no Zico de 1990 para o Zico de agora? O mais importante é que eu virei técnico, coisa que eu, na época que jogava, jamais dizia que queria ser técnico de futebol. Isso foi o que mais me surpreendeu esse tempo todo. Você não imaginava isso? Em nenhum momento, e nem queria. Eu sabia que a vida de técnico era muito mais desgastante que a do jogador. Mas que é gratificante também, né? Quando você vê um trabalho dando certo, e principalmente que eu tive a felicidade de começar uma carreira num país que me abraçou, que me amou e que, sabe, jamais vou esquecer tudo aquilo que aconteceu. Foram 15 anos no Japão e ali é que, por agradecimento,
né, ao que eles fizeram por mim, eu não podia negar quando eles me pediram para ser técnico. E o presidente do Kashima veio direto e falou comigo, olha, eu quero te pedir uma coisa, para o Kashima, para o clube, vai ser muito bom que a gente tenha um técnico na seleção japonesa. Então, gostaria que você aceitasse e tal. E eu, como conhecia o Japão, aceitei. Legal. E aí a mosca azul mordeu, não saí mais, né? Você sempre foi muito dedicado a essa questão das categorias de base, enfim, tem projetos com isso. Você acha que a mudança do futebol brasileiro pode começar por aí? Tem que começar por aí. Eu acho que a gente tem que fazer todos os esforços para que a base seja o mais importante. Os grandes nomes do futebol brasileiro, principalmente, saíram da base. O Flamengo, os grandes títulos, sempre tinha protagonistas que eram da base. E eu acho que não tem jeito. Hoje o futebol business, como está sendo, né, com quantias exorbitantes, eu acho que você teria que dedicar uma certa verba para poder trabalhar na base bem. Dar toda uma infraestrutura de trabalho, de treinamento para os profissionais, ter profissionais que pudessem captar nesse Brasil inteiro, utilizar aqueles ex-jogadores que foram importantes no clube, que muitas vezes querem ajudar e não sabem como. E o Brasil, o Flamengo é grande, o Flamengo é Brasil, o Flamengo não é Rio. O Flamengo não pode desperdiçar isso. E eu já tive épocas no Flamengo que eu passava na rua, os garotos pediam um bilhetinho, né? Pô, eu quero fazer um treino. Aí eu dava um bilhete e mandava lá para o Flamengo. Tinha bases em alguns lugares para fazer peneiras, fazer treinamentos. Tem uma história engraçada do Joel. O Joel foi ponta do Flamengo, ele trabalhava lá na ilha. E às vezes os garotos me pediam, eu não sabia, não conhecia, se sabia se jogava bem ou não. E aí às vezes os moleques eram ruins, né, de bola e tal. Aí uma vez eu tô lá no Flamengo, o Joel veio, o Joel tinha uma falha assim aqui, né, ele virava, ô Galinho, ó, pô, você tá querendo me derrubar, né? Aí eu falei, o que foi, Joel? Pô, você fica mandando os moleques lá, manda um bilhetinho seu. Moleque é ruim pra burro, como é que eu vou dizer que eu reprovei o garoto que o Zico mandou? Eu falei, Joel, pô, isso eu nunca, não sei nem quem é, cara. Custa nada. Tava ajudar. O Flamengo já teve situações lá de passarem 2.000, 3.000 garotos e só ficar um. Mas, em compensação, pode também aparecer nessa leva, né? É assim que surgem os garotos. O Zinho, por exemplo, foi um olheiro lá de Nova Iguaçu, que conheceu lá, vendo jogar. Então, o outro me viu jogando futebol de salão em Quintino, sabe? Então, eu acho que é por aí. Se às vezes vai errar, vai acertar. O Ronaldo, por exemplo, o Cantarelli aprovou ele lá na Gávea, num teste na Gávea. E ele acabou, por causa de problema de dar uma passagem, um negócio desse, ele foi para São Cristóvão jogar e surgiu o Ronaldo. Então, você acerta e erra algumas vezes, mas é preciso ter esse tipo de trabalho. Agora, qual dica você daria para quem quer ser um craque do Flamengo? Primeiro que Deus tenha dado o talento para ele, né? E depois dedicação, treinamento, garra, muita gana, jogar no Flamengo a camisa diferente. Eu aprendi com um dos maiores do Flamengo, que foi o Zizinho. Ele era técnico do Edu no América. Eu estava lá com 14 anos, então eu ia nos treinamentos. Ele sabia que eu tinha ido para o Flamengo. E ele viu batendo bola lá com os garotos, com os jogadores profissionais. Ele falou, pô, garoto, você tem talento e tal. Agora é o seguinte, você está jogando um time, que aquele time lá não basta só jogar, não. Tem que chegar junto, tem dias que a bola bate na canela, não dá certo, mas tu corre, tu briga, dá carrinho, faz isso, faz aquilo. E ele me deu logo essa dica, né? Então o Flamengo é diferente, jogar aquela camisa lá tem que ter gana, tem que ter garra. Isso a gente passa para as futuras gerações também, né? Muitos jogadores que só na técnica não deram certo no Flamengo, outros que não tinham tanta técnica, mas garra, coração, né? O Rondinelli virou o deus da raça, né? Pela sua luta dentro do campo. Então eu acho que isso até motivava a gente. Pô, você está aqui,
mais sossegado no campo. Aí vê o Rondinelli dar uma chegada junto lá, dar um voo de cabeça, aquilo lá motivava a gente. Mexe com todo mundo. Mexe com todo mundo. Então o Flamengo é diferente por isso. E isso eu tive a sorte, né, de encontrar pessoas no meu caminho que me ajudaram a conhecer o Flamengo, né? Queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui na TV Fla. Bom, gente, eu vou encerrar o programa em excelente companhia, com essa companhia ilustre aqui do meu lado. E na semana que vem, aqui no canal Premier, tem mais TV Fla, a TV mais querida do Brasil e do mundo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas dotado do Flamengo.